Olá pessoal, voltamos à segunda parte da nossa aula de redes de computadores e relembrando o conceito de redes, agora de uma maneira não mais tão genérica, é a conexão de dois ou mais computadores através de meios físicos, cabos, computadores, etc., e padrões de comunicação, protocolos. Ou é um conjunto de computadores autônomos interligados, onde autônomos significa computadores independentes interligados com a capacidade de trocar informações. Basicamente, as primeiras redes de computadores foram projetadas para grande poder computacional, foram na época da Segunda Guerra Mundial, surgiram mais em redes de pesquisa acadêmicas. Mas o importante é sobre redes de computadores que quando elas surgiu, elas utilizavam a rede telefônica para a transmissão de dados. Ou seja, relembrando aqui, nós temos que é a conexão de dois ou mais computadores através de meio físico. Então, quando a gente fala de rede, sempre tem que estar olhando o que eles utilizaram, qual foi o meio físico para a transmissão dos dados. Então, quando as redes de computadores surgiram, eles utilizavam a rede telefônica. Bom, algumas vantagens de rede de computadores, você vai poder compartilhar recursos no sentido de espaço em disco, memória, processamento. Você vai poder compartilhar informações, contabilidade. Como você tem tudo em um computador, você pode ter um maior controle, escalabilidade. Você vai poder aumentar o poder de processamento. Bom, os tipos de rede. O primeiro tipo de rede é o tipo cliente-servidor. Essa primeira classificação é mais uma classificação quanto a, a disposição. A gente pode ter várias classificações de rede, quanto ao tamanho, quanto, quanto ao uso, quanto à arquitetura, quanto à topologia. Então, quanto à forma de agrupamento, a gente tem aqui cliente-servidor, onde o servidor é um computador que gera os recursos para os demais computadores da rede, ou seja, o servidor é um computador especializado em um só tipo de tarefa, não sendo usado para outra finalidade. Pode ser por ser dedicado, o desempenho é melhor. Mas veja só, os servidores não necessariamente são um computador complexo, ele pode ser um dispositivo de rede para isso. Ou seja, voltando a, ao nosso conceito, onde a gente tem aqui que uma rede de computador é a conexão de dois ou mais computadores através de meios físicos e padrões de comunicação, ou seja, e protocolo significa que um servidor, para ser servidor, ele tem que estar rodando é a interconexão de um ou mais computadores através de um meio físico, executando um protocolo específico, ou seja, um tipo de serviço de rede, onde você tem que, como a figura mostra, você tem um servidor rodando um software de rede, um sistema operacional de rede, rodando um protocolo específico e se comunicando através de vários clientes. Por exemplo, eu posso ter servidores de arquivo, onde você vai ter armazenamento de arquivos que precisam ser compartilhados com o usuário, que significa que esse servidor de arquivo ele vai estar rodando um protocolo específico de comunicação de arquivo. Você tem um servidor de impressão, vai processar os pedidos de impressão para solicitados usuários, para determinados usuários. Então significa que é uma máquina que pode ser um computador ou apenas um dispositivo rodando um software específico para impressão. Servidor de aplicação, por exemplo, você pode ter um servidor rodando um banco de dados. Significa que ele vai estar rodando um protocolo específico para a comunicação de banco de dados. Servidor de correio eletrônico, ele vai estar executando em um computador, servindo para envio e recebimento de mensagem, mas o protocolo que ele vai estar utilizando, o software de rede que ele vai estar utilizando é específico para isso. O servidor de fax, ele vai gerenciar o envio e recebimento de fax. Outro tipo, quanto ao agrupamento, redes ponto a ponto. Observa que no modelo cliente-servidor é mais um modelo centralizado, onde você tem o servidor e vários clientes, ok?
O cliente ele vai acessar um serviço que está no servidor, então ele depende do servidor. O servidor é um ponto de falha. Se esse servidor nessa figura der problema, toda a sua rede vai parar, porque o serviço, imagina um serviço de banco de dados. Se o servidor de banco de dados estaria rodando apenas nesse servidor. Já no modelo ponto a ponto, é utilizado em redes pequenas, de baixo custo, tem uma facilidade maior de implementação. Então, eles compartilham dados e periféricos sem muita burocracia. Qualquer computador pode ler e escrever em arquivos armazenados nos outros computadores. Não há a figura do servidor. Os computadores funcionam como cliente e como servidor. Ou seja, nessa figura aqui, cada computador desse ele pode ser um cliente e um servidor ao mesmo tempo. Imagina isso, uma rede de download de arquivo, de compartilhamento de arquivo como torrent. Se você está fazendo o download de um arquivo, se você observar lá na barra de status do programa, como o microtorrent ou o Azureus, você também está enviando arquivo, ou seja, você está baixando um arquivo de outra máquina, mas você também está enviando para a rede. Então você está fazendo o papel de cliente, você está baixando o arquivo de alguém, como está fazendo o papel de servidor. Alguém está baixando o arquivo de você. Então as redes ponto a ponto, ela implementa um sistema simples de cabeamento. Isso aí é para computadores instalados em um mesmo ambiente de trabalho. Não existe um papel de administrador, cada usuário gerencia seus recursos e há problema de escalabilidade. Bom, a segunda classificação de rede é quanto ao tamanho. Se aqui a gente tinha quanto à disposição lógica, ou seja, aqui eu tenho rede cliente-servidor. Eu tenho o papel central do servidor e os clientes acessando. Ou seja, toda a minha carga está no servidor e os clientes só acessam. Já no modelo ponto a ponto, cada máquina da rede ela é cliente e servidor. A segunda classificação, quanto ao tamanho, a gente tem a primeira, que são as redes locais. Elas possuem limitações quanto ao tamanho. Ela vai interconectar, vai conectar os equipamentos em uma pequena região, como uma sala, um escritório, um ambiente irrestrito. Normalmente a gente chama de rede local quando você não precisa de muitos equipamentos. Ela tem tamanho, tipo, até a quantidade de computadores, às vezes, é limitado. Uma rede local, vamos supor, ela tem até 256 computadores, até 300. E você tem que ter a noção que é uma rede pequena de um escritório, de um laboratório, certo? Ela é restrita a uma região geográfica pequena, então ela pode ter velocidades de 10 megabits por segundo, 100 gigabits, 1 gigabit por segundo, certo? Ou seja, as redes onde você tem velocidade de 100 megabits por segundo são as redes Fast Ethernet, as redes Gigabit Ethernet são as redes onde você tem velocidade a 1 gigabit por segundo. No quesito velocidade, o que vai determinar a velocidade é o meio, o tipo do cabo que você vai estar utilizando para transmitir, certo? Então, se você está utilizando um determinado tipo de cabo, você às vezes está preso à limitação daquele cabo. Na próxima aula a gente vai ver mais detalhadamente sobre os tipos de cabo. Então, a segunda tipo de rede é as redes metropolitanas, as MANs, ou seja, quando a sua rede local aumenta a área de abrangência, então o termo muda. Você aumentou a sua rede, você não tem mais um único local. Imagina que antes você tinha uma rede em um prédio, agora você abriu uma filial no outro lado da cidade e agora você quer interligar. Então você vai ter
a sua filial no Recife Antigo, rede local. Você vai ter uma outra filial em Boa Viagem, rede local. Você quer interligar as duas, então a partir daquele momento você tem uma MAN, uma rede metropolitana, ou seja, tem uma abrangência geográfica bem maior do que a LAN. Um exemplo prático aqui dentro da cidade, imagina a rede da Oi, da GVT, dentro do Recife. Ou uma rede de TV a cabo, que você tem fibra ótica da GVT, fibra ótica da NET, pela cidade toda. Então, cada residência, cada prédio que chega a um ponto de acesso de internet da GVT, da Oi, ali é uma rede local. Mas se você pegar toda a rede da GVT no Recife, é uma rede metropolitana.